Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Hoje também é o momento de agradecer a Deus Todo-Poderoso que estamos alcançando o número 100 das aulas, né? Graças a Deus. Então, eh, nesses 2, 3 anos, conseguimos ter 100 aulas gravadas e postadas no YouTube, graças a Deus. Que Deus nos dê a força de mantermos firme e também continuar com esses ensinamentos, espalhando e compartilhando com os outros, porque o ensinamento é algo que quanto mais você compartilha com o outro, isso aumenta. Vamos ler Durud Sharif, né, em árabe e depois nós vamos ler em português. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre, na aula anterior especificamente falando, estudamos sobre agradecimento, né? Sobre como uma das formas de agradecer é conceder, presentear os outros, né? Com os presentes. Isso aumenta o amor e irmandade entre os fiéis, entre os muçulmanos. E foi incentivado que é importante, em primeiro lugar, você dê os presentes e, em segundo lugar, você agradece e recebe com sorriso, com boa vontade os presentes dos outros, né? E se não conseguir devolver o presente igual, algo igual ou algo melhor, pelo menos você agradece e faça a oração para a pessoa. Isso será o mínimo que é requisitado da pessoa, né? Isso foi o tema de aula anterior em que nós falamos sobre como, quanto mais agradecendo a Deus, agradecendo às pessoas, Deus fica misericordioso conosco, com a gente. E hoje nós vamos elaborar mais um tópico que é um pouquinho diferente, em que nós iremos falar, eu coloquei aqui uns 4, 5 ditos do Santo Profeta, mas iremos continuar com isso, sobre honrar qualquer trabalho que seja um trabalho pequeno ou maior. Mas dentro do islamismo, nos olhos de Deus, não tem trabalho que é mais honrado ou que é menos honrado, ou que é muito digno ou é menos digno. Todo trabalho que é feito de forma legítima, todo trabalho que é feito com a mão, manualmente, é honrado por Deus e é honrado na terra. E Deus valoriza todo trabalho. Iremos ver aqui alguns ditos sobre isso. O primeiro dito, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, ele relata que o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, diz: todo profeta, antes de ser nomeado como profeta, como tal, trabalhou como pastor. Os companheiros do santo profeta perguntaram, disseram: Ó mensageiro de Allah, Ya Rasulullah, e o senhor também? Va anta, você também? Ele respondeu: sim, também trabalhei como pastor e pastorei as cabras do Mecano, dos habitantes de Meca, em troca
de um valor, de uma compensação. Isso demonstra que como Deus Todo-Poderoso cria os profetas dessa forma desde o início. Pastorar ou cuidar dos animais, das cabras, do gado, é algo em que você precisa de paciência, em que você precisa saber como liderar um rebanho dos animais. E isso tudo a pessoa aprende com esse trabalho, mesmo que seja pequeno. Então, os profetas desde o início já são instruídos dessa forma, para que quando eles são nomeados para algo maior, para uma causa maior, eles já têm um treinamento básico. E por outro lado, esse ensinamento também demonstra que como qualquer trabalho que seja pastorar os animais, rebanho, gado, nos olhos de Deus não tem grande ou pequeno. Mesmo esse trabalho é honrado. E os profetas, que são amados de Deus Todo-Poderoso, eles fizeram esse trabalho. Quer dizer que é um trabalho dos profetas, um trabalho digno, um trabalho honrado. Às vezes, as pessoas podem imaginar ou pensar que não, esse não é um trabalho digno, esse não é um trabalho que é honrado. Não. Nos olhos de Deus, o trabalho é honrado, o trabalho é digno. Então, isso nos incentiva também, que às vezes nós somos culpados, na verdade, a maioria das vezes nós somos culpados pelas nossas condições que nós sofremos. Aqui falando especificamente financeiras, condições financeiras, situação financeira. Então, às vezes nós precisamos tomar uma atitude, começar um trabalho pequeno manualmente, fazendo uma coisa pequena. Vamos aprender. O próximo dito vai falar sobre isso. Que como a pessoa é capaz de mudar ele mesmo o seu próprio destino. Eh, esse dito, antes de chegar no próximo, outro dito semelhante, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Mas'ud, relata que o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, diz: é tão obrigatório ganhar o sustento por meio de esforço honesto quanto são obrigatórias as demais obrigações impostas por Deus, o Todo-Poderoso. Quer dizer o quê? Que trabalhar de forma legítima, de forma honesta, ganhar o sustento de forma legítima, também é uma das obrigações pela religião aplicada para seres humanos, impostas por Deus para as pessoas. Como você tem que fazer oração, como você tem que adorar Deus, como você tem que tratar bem as pessoas, como você tem que ter uma boa conduta, boa atitude perante as pessoas. De mesma forma, você tem que trabalhar de forma legítima, de forma honesta, o esforço honesto. Isso é honrado nos olhos de Deus. Um trabalho, como eu falei, nenhum trabalho é desonrado por Deus, desde que seja feita com honestidade e com sinceridade. E qualquer trabalho que pode ser honrado nos olhos das pessoas. Qualquer trabalho que seja maior nesse mundo, mas se não é feito com honestidade, com sinceridade, com legitimidade, não é honrado nos olhos de Deus. Então, nós precisamos entender o padrão. Hoje em dia, existem muitas malandragens. Tem pessoas que ganham fazendo golpes aos outros, tentando enganar os outros, tentando puxar as comissões de forma errada, tentando
oprimir os seus trabalhadores, seus servidores, e não pagando de forma correta os seus salários, os seus deveres, a sua recompensa. Apesar de eles serem os patrões, donos, chefes ou ricos, o trabalho deles não é honrado nos olhos de Deus. Estudamos sobre isso. Quando o santo profeta disse que quando você aluga o serviço de alguém, você tem que pagar a recompensa, o salário, ou o que for acordado, antes que o suor da pessoa seja seco. Tipo, não deva atrasar no pagamento do salário, porque isso é um dever seu para ele. É algo dele que está com você e você tem que fazer o máximo possível, o maior esforço para pagar mais rápido possível. É óbvio que o que for acordado, né? Nós normalmente fazemos nesse mundo é acordado assim que você faz um trabalho por um mês e no final do mês eu pago o salário, né? Então, aqui entra isso também, que qualquer coisa que seja acordado. Se foi acordado que assim que acabar o mês, no dia 30, 31, no dia 1 vai receber salário. Assim tem que ser feito. Não deve atrasar, porque isso pode prejudicar a pessoa que depende de você, que prestou serviço por um mês e agora está na miséria, na dependência de você, que se você pagar e quando pagar que ele vai conseguir comprar as coisas de casa. Outro dito também muito semelhante, antes de falar sobre aqui um dito também, é narrado pelo Hazrat Miqdad. Ele relata que o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: o melhor sustento é aquele que é obtido pelo trabalho com as próprias mãos. Esse é o melhor trabalho. Qual? O melhor trabalho é aquilo que é obtido com o próprio esforço, em que a pessoa faz o esforço manualmente. É como o profeta de Allah, Davi, que paz esteja sobre ele, que costumava ganhar o seu sustento trabalhando com as próprias mãos. Que os profetas de Deus também trabalharam, também fizeram esforço com a mão. Inclusive, o profeta Davi, depois de ser nomeado, depois de tornar profeta, ele continuou trabalhando como uma pessoa trabalha. Além de ter uns trabalhos proféticos, trabalhos missionários, trabalhos encarregados por Deus, ele trabalhava, ganhava dinheiro. Isso é algo muito honrado. O próximo dito narrado pelo Hazrat Aisha radiyallahu anha, ela relata que santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, diz: o sustento puro é aquele que você consome após tê-lo adquirido com esforço. Seus filhos também fazem parte dos seus melhores ganhos. Aqui foi explicado que não só as coisas mundanas que a gente ganha no dia a dia, que são os nossas recompensas, que são aquilo que é o nosso prêmio, mas há outras coisas também que não são mundanas. Por exemplo, a espiritual, por exemplo, os próprios filhos, eles também fazem parte desses ganhos que nós fazemos de forma legítima. Aqui Deus também colocou que você ter uma relação legítima, você criar os filhos de forma legítima e colocar a riqueza e a comida, a alimentação halal, legítima na boca dos seus filhos, também é algo que você tem que fazer, né? Que é algo que entra nos seus melhores ganhos, né? Às vezes, nós vemos que as pessoas são muito religiosos.
As pessoas seguem rigorosamente cada mandamento de Deus Todo-Poderoso. Eles fazem orações diárias, fazem a recitação, fazem outros trabalhos virtuosos também. Mas lá no trabalho, no negócio, eles fazem malandragem. Eles dão gol para os outros. Eles ganham dinheiro ou tirando os direitos dos outros. E como você pode imaginar ou achar que o dinheiro haram, ilegítimo, ilícito, que você ganhou de forma errada, vai fazer bem para a sua família, vai fazer bem para a sua fé, vai fazer bem para as coisas boas que você faz? Não, não vai fazer. Vai apagar suas coisas boas também. Porque você está tirando a riqueza dos outros. Por outro lado, pode ser uma pessoa pobre, que depende de você. E você acabou tirando o direito dele. Você acabou usufruindo os direitos dele por causa de sua ganância. Só que você chega lá em casa, tudo santinho, tudo bonitinho, tudo bonzinho, né? Como se fosse uma pessoa muito boa religiosa, trazer o pão para casa para seus filhos. Os seus filhos estão comendo haram, que é ilegítimo. Você pode ter muita riqueza, mas nos olhos de Deus, essa riqueza não é honrada. Essa alimentação que você coloca na boca dos seus filhos não é abençoada. Então, pode começar com algo pequeno. Santo profeta diz, narrado pelo Hazrat Zubair, ele relata que Santo profeta diz: aquele dentre vós que vai ao bosque com uma corda, volta com uma feixa de lenha nas costas e vende no mercado e assim ganha o seu sustento, sem comprometer sua honra e dignidade, esse homem verdadeiramente respeitável. Tenho dito que eu falei no início, eu queria citar, queria mencionar. Acontece que uma vez uma pessoa chegou até o profeta quando ele estava sentado entre os seus companheiros na mesquita e disse que o profeta me dá alguma coisa. Eu estou com fome. A minha família sofre pobreza. Ele disse: o que que você tem em casa? O profeta perguntou, né? A pessoa respondeu que não temos nada em casa. Ele disse: nada, nada. Ele disse que nós temos uma, um lençolzinho, uma roupa pequena que quando à noite fica frio, nós colocamos. Às vezes eu coloco, outras vezes coloca a minha família. E aí a gente fica revisando, porque a roupa não é suficiente que todo mundo fica coberto. Santo profeta diz o que mais? Ele diz que tem um copo que nós temos em casa, em que nós bebemos água, ou leite, ou o que quando tiver. Santo profeta diz: traz os dois para cá. Ele foi lá em casa e trouxe, e Santo Profeta pegou as duas coisas e perguntou: quem compra isso? Uma pessoa disse: o profeta, eu compro por um dirham, né? Um real ou o que for naquela época, né? Santo Profeta disse: quem paga mais que um dirham para isso? Outro companheiro disse: profeta, eu pago 2 dirham para você. Santo Profeta deu isso vendeu isso, pegou 2 dirham e deu para ele. Ele disse: Santo Profeta disse que com um dirham, você vai lá no mercado e você compra alimentação para a sua família, come, e com outro dirham você compra machado e vem aqui. Eles compravam só a parte do ferro, né, no mercado, e eles mesmos colocavam o pau, aquela parte onde você pega o machado, né, segura para cortar. Ele foi lá, comprou alimentação e veio com o machado para o profeta. Santo profeta, com própria mão, ele arrumou aquele machado, colocou o pau onde ele iria segurar e disse que você vai lá agora na floresta, você vai cortar a madeira, vai cortar árvores e você vai trazer aqui no mercado e vai vender. E eu não quero ver você por próximos 15 dias.
Próximos 15 dias você vai fazer esse trabalho. Ele disse, tá bom. Quando, depois de 15 dias, ele voltou todo sorridente para o profeta e trouxe 10 dirham para o profeta. Ele disse que eu ganhei 10 dirham. Santo profeta disse, vai lá, compra alimentação para a sua família, que iria dar muita coisa, né? E volta para o seu trabalho. E assim, pouco a pouco, ele começou a ganhar mais e mais dinheiro e ficou mais feliz. Com isso, desculpa. Com isso, ele ficou mais feliz e mais rico e mais satisfeito e não iria mais depender de ninguém. Não iria ter que pedir para ninguém esmola, pedido, dinheiro, empréstimo. Não iria ter que humilhar mais na frente das pessoas. Porque as pessoas podem aceitar ou não. Quando você vai pedir, quando é óbvio que dentro do Islã também é permitido você pedir um empréstimo, uma ajuda, mas nos casos severos, ou você quando está morrendo com fome, ou quando você precisa pagar a alguém e você está, não tem outro jeito, você está no limite. Ou no terceiro, quando você tem que pagar a alguém uma recompensa por uma morte, né? Porque é uma das formas de você pagar a recompensa se a família que sofreu aceitar, né, você pode pagar um certo valor para a pessoa, para a família, né, para compensar a morte ou o assassino da pessoa, né, que é outro caso. Mas o que eu estou dizendo é que nessas três situações severas é permitido você pedir um empréstimo, o dinheiro. Mas infelizmente hoje em dia o mundo tornou muito mais fácil. As pessoas por coisa pequena, por uma necessidade pequena, acabam fazendo um empréstimo, não sabendo que um dia vão ter que pagar. E como é que vão pagar? Por isso, o Santo Profeta disse: não expanda as suas necessidades fora das suas condições. Se você tem uma condição, infelizmente, o mundo que a gente está vivendo também está facilitando muito para a gente ficar pedindo empréstimo, né? Por exemplo, parcelar também é uma das formas de empréstimo. Por que você parcela? Porque você não tem no momento. E aí você parcela. Só que isso, no momento, a gente vê como algo atrativo, né? Que não, eu vou comprar uma coisa de R$ 1.000, mas eu vou pagar só 80 por mês. E vou pagar um ano, 14 meses, 12 meses, e pouco a pouco vai pagar. E aí vai lá ver outra coisa de 2.000 e também vai fazer parcelar de 80 a R$ 60. E pouco a pouco essas parcelas, que vai ser um peso grande para ele, vai estar lá todo mês esperando ele. Ele pode não ganhar dinheiro, ele pode ganhar menos, mas as parcelas têm que sair. Então é importante nós não entrarmos nisso e controlarmos os nossos desejos. Não expandir os nossos desejos fora das nossas capacidades. O que a gente puder, a gente compra. O que não, deixamos para depois. Quando tiver dinheiro na mão, a gente compra. Isso também traz algo para honrar o nosso trabalho. Porque se a gente vai ter tudo sem ter que trabalhar, quem vai querer trabalhar? Mas quando você vai dizer, não, eu não vou parcelar isso, eu não vou comprar dessa forma, mas sim, eu vou fazer meu trabalho, vou ganhar dinheiro e aí sim eu vou lá e comprar isso. Não estou dizendo que não deve parcelar, mas nós temos que ter a consciência e a noção do que o que é fora da minha capacidade, o que eu posso e o que não posso, o que vai me causar sofrimento no final do mês. Isso é importante. A educação financeira, isso é algo importante. Então, é importante que nós entendamos isso, porque isso é algo que a gente, eh, nós tratamos isso no dia a dia, né? Então, se nós não valorizarmos isso, esses ensinamentos, se nós não termos noção dessas coisas, a gente vai sofrer com isso, nós iremos sofrer com isso. E depois
as nossas novas gerações também não vão aprender lições boas. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado a aula. É importante nós termos. Infelizmente, aqui as pessoas hoje em dia têm cartões de crédito, têm tudo, têm empréstimos, só que não têm educação financeira. Não tem como saber. Por exemplo, outro dia eu estava vendo aqui um post, né, que você pega empréstimo de R$ 1.000 e você paga só 104 por mês, por um ano. A pessoa acha que estou pagando só R$ 4 a mais, só que não sabe que vai pagar 2 meses a mais ainda, porque ele pegou R$ 1.000 e vai pagar 1.200 e alguma coisa, 48 ou alguma coisa. Então, isso aumenta, multiplica se você vai pegar R$ 5.000 de empréstimo, R$ 10.000 de empréstimo, né? Obviamente, às vezes, por conta das. Isso são feitos para melhorar a nossa vida, né? Obviamente, as parcelas, né? Mas se temos uma condição de saúde que precisa ser curado, alguma coisa, aí a gente pega um empréstimo, outras coisas. Mas as pessoas simplesmente falam: não, eu tenho 44 polegadas de televisão, tenho parcela, agora 58 polegadas, vou comprar. Aí vão fazer parcelas para comprar uma televisão grande. Por que que você não tenha coragem e não tenha vergonha de trabalhar suficiente para você pagar à vista e comprar uma televisão maior? Se você quer melhor condição dessa forma, uma coisa melhor, então tem que pagar, tem que ganhar dinheiro, não é? As pessoas querem comprar um carro muito grande. Infelizmente, hoje em dia também torna muito difícil você pagar à vista uma coisa dessa, né? E que causa muitos prejuízos, porque um carro de 70 mil você acaba pagando 130 mil às vezes, né? Mas se você não tem condição de pagar um carro maior, compra um carro básico, pequeno. Não precisa você, só porque o meu vizinho, todo mundo tá com Renegade e Compass e eu também tenho que ter um Jeep. Não, você não precisa. Você pode andar na Celta também. Então, é importante nós controlarmos os nossos desejos. Muito obrigado. Espero que tenha gostado a aula de hoje e que tenha aumentado o conhecimento. Parabéns para todos, né, que 100 aulas completamos, né? Fico muito feliz. Assalamu alaikum warahmatullahi. Que paz esteja sobre vocês. Alaikum salam, imam.